Capítulo 4. Localização, localização, localização. A regra número 1 no setor imobiliário é localização, localização, localização. Esse mesmo princípio se aplica ao crescimento espiritual. Muitos cristãos lutam com o perdão e em ter comunhão com Deus porque não entenderam seu estado espiritual. Compreendendo o funcionamento interno de nossas emoções, pensamentos, vontade e coração é o primeiro passo para aprender a encontrar Cristo, o Perdoador. Subtítulo: localizar suas emoções e coração espiritual. A maioria das pessoas associa a cavidade torácica com sua vida emocional e centro ou coração espiritual e vivem seu cristianismo logo atrás do osso do peito. De alguma forma, confundimos a versão dos filmes do Hallmark em figuras de corações vermelhos e também do Dia dos Namorados, e permanecemos com sede de amor, de afeição e do Espírito de Deus. Frase-chave: a Bíblia é muito clara sobre o coração bíblico estar localizado em nosso abdômen. A Bíblia não localiza nossos centros espirituais dentro do nosso peito, mas na área do abdômen, na região do abdômen. Isso pode parecer estranho ou apenas um pequeno detalhe ou mera semântica, mas a localização de nosso núcleo espiritual e emocional é importante para aprendermos a usar a ferramenta de Deus, do perdão sobrenatural. As Escrituras são muito claras sobre onde nosso centro emocional está posicionado. O termo hebraico mi-ha e o grego esplagchinon, os dois intestinos traduzidos, refere-se não apenas aos órgãos digestivos físicos, mas também à localização de nossas emoções, sejam elas sentimentos de angústia, ternura, misericórdia ou amor. Considere o uso do termo intestino nas seguintes escrituras: sou derramado como água, e todos os meus ossos estão fora das juntas. Meu coração é como a cera, está derretido no meio de minhas entranhas. Salmos 22, 14. Os meus olhos falham com lágrimas, minhas entranhas estão atribuladas, meu fígado está derramado sobre a terra. Lamentações, capítulo 2, versículo 11, parte A. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranha misericórdias, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Colossenses 3, 12. Porém, quem tem os bens deste mundo e vê que seu irmão necessita e fecha-lhe suas entranhas de compaixão, como habita nele o amor de Deus? 1 João, capítulo 3, versículo 17. Claramente, a região de nossas entranhas é o local de compaixão, misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade e desespero. Outras palavras hebraicas e gregas referentes ao nosso coração espiritual são traduzidos pelo abdômen. Esta região abdominal compreende a localização do Espírito de Deus dentro de nós, da qual a vida de Deus é liberada.
O espírito do homem é a luz do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre, ou abdômen. Provérbios 20, versículo 27. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu ventre fluirão rios de águas vivas. João 7, 38. Segundo a Bíblia, nosso coração espiritual, ou ser interior, não está localizado em nosso peito, mas em nossa seção intermediária dentro do nosso abdômen. Subtítulo: Deixando descer. A maioria dos cristãos concentra sua atenção consciente em suas mentes e conduzem seus relacionamentos com Deus em sua vida de pensamento ou em sua área do peito, vivendo de suas emoções carnais. Mas se nosso coração espiritual reside em nosso abdômen, não entre nossos ouvidos ou dentro do nosso peito, precisamos então reorientar nossa atenção consciente. Precisamos mudar nosso foco longe das nossas cabeças ou mentalidades e peito e descer ao nosso verdadeiro espírito dentro de nosso ventre. Chamamos essa mudança de atenção consciente, deixando descer. Então, deixando descer, prestamos atenção à nossa região do abdômen, uma sutil, mas sempre tão poderosa mudança de foco. Descer, mudar o foco da cabeça, da mente, para o coração. Essa reorientação da consciência é absolutamente vital para a nossa comunhão com Deus. Sem essa mudança de atenção, podemos permanecer desapegados de nosso espírito, vivendo nossa vida cristã apenas através de nosso intelecto ou emoções. Frase-chave: descer, mudar o foco da cabeça para o coração. Somente quando localizamos nossos corações espiritual corretamente, podemos guardar nosso coração, como escrito em Provérbios 4, 23, que nos instrui, porque dela fluem as questões da vida. A palavra hebraica leb, usado neste provérbio, traduzido como coração, ocorre quase 600 vezes no Antigo Testamento. O termo leb é muito geral, referindo-se a muitos aspectos de nosso ser, incluindo mente, vontade, entendimento, alma, memória, vontade, paixões e o lugar em que sentimos coragem. O coração, em nossa parte central ou intermediária, também é onde reside nossa consciência, juntamente com o centro de nossas emoções, natureza moral e vida espiritual, que, como aprendemos em João 7,38, sai do nosso abdômen. Em nossas entranhas, localizamos o seguinte: a alegria, João 16:22, Efésios 5:19. Sede da dor, João 14:1 e Romanos 9:2 e 2 Coríntios 2:4. Os desejos, Mateus 5:28, 2 Pedro 2:14. Os afetos, Lucas 22:32, Atos 21:13. As percepções, João 12, versículo 40, Efésios 4:18. Os pensamentos, Mateus 9:4, Hebreus 4:12. O entendimento, Mateus 13:15, Romanos 1:21. Os poderes de raciocínio, Marcos 2, versículo 6, Lucas 24:38. A imaginação, Lucas 1, versículo 51. A consciência, Atos 2, versículo 37. 1 João 3, versículo 20. As intenções, Hebreus 4:12 e 1 Pedro 4:1.
Propósito, Atos 11, versículo 23, 2 Coríntios 9, versículo 7. A vontade, Romanos 6, 17 e Colossenses 3, 15. Fé, Marcos 11, 23 e Romanos 10, 10, Hebreus 3, 12. Como podemos ver, o nosso abdômen é o local de toda a nossa vida emocional e espiritual. As feridas do coração também estão localizadas nas áreas do intestino e não no peito. Embora às vezes possamos sentir mágoa emocional dentro da cavidade torácica, sacudir quando assustados e ficar vermelhos de vergonha, o epicentro do dano está no nosso abdômen. As palavras do mexeriqueiro são como feridas. Elas descem às partes mais profundas da barriga. Provérbios 18, versículo 8, na versão King James 1611. Prática. Feche os olhos e pense em uma pessoa ou situação desagradável, atual ou passada. Agora preste atenção em como o seu intestino reage, como ele se sente. Agora pense em uma boa memória. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança, alegria. Como é isso? Você pode sentir a emoção? Pode citá-la? Se deixarmos descer e reorientar nossa consciência de nossas mentes e peito para a região do nosso abdômen, imediatamente adquirimos um senso maior e não apenas de nossas emoções, mas também do próprio Espírito de Deus que vive dentro de nosso espírito, ou dentro de nosso ser espiritual. Subtítulo: Localizando sua vontade. Muitos de nós ficaríamos surpresos ao saber que na região do nosso abdômen não é apenas a sede de nosso espírito e emoções, mas também da nossa alma, consciência, intenção, e vai as faculdades de escolha e tomada de decisão, força de vontade, autodisciplina e autocontrole estão entre os conceitos mais incompreendidos e mal aplicados na vida cristã, levando a uma caminhada de fé governada por muito esforço e orgulho e até esforço próprio. Compreendendo a localização da nossa vontade e como produz a nossa vontade são duas das lições mais poderosas que podemos aprender como seguidores de Cristo. A faculdade humana de escolha, decisão e vontade está na área do intestino. Não como muitos acreditam, em nossa mente, nossa cabeça ou entre os nossos ouvidos. Frase-chave: compreender a localização de nossa vontade e como submetê-la estão entre as lições mais poderosas que podemos aprender. Ficou claro para você sobre a localização de sua vontade? Preste atenção na próxima vez que ocorrer uma pequena inconveniência ou uma ofensa. Você notará que seus músculos intestinais se contraem. Você ergueu um muro protetor para proteger o seu coração e suas emoções e exercer sua própria vontade. Se você mantiver esse muro entre você e a pessoa ou a situação, começará a sentir estresse, ansiedade
perderá a paz e poderá notar que a tensão muscular aumentou e se espalhou para as costas, nos ombros e no pescoço. Essa é sua força de vontade no trabalho, tentando controlar uma situação ameaçadora, defender-se ou manter os outros bem à distância. Prática. Tente este exercício simples para localizar sua vontade. Levante-se e permita-se recuar, afastar um pouco, mas pare. Você pode tentar fazer isso de costa contra a parede, onde você possa sentar e ficar parada. Você sentirá sua barriga ou intestino apertar. Você se deteve como uma ação de sua vontade. Sua vontade foi ativada em sua barriga junto com o seu coração. Agora, feche os olhos e pense em uma pessoa desagradável ou em uma situação estressante. Preste atenção ao que você sente em seu intestino. Observe o aumento da tensão. Sua vontade resiste ativamente ao encontro desagradável, erguendo uma parede invisível para se proteger em seu abdômen. Subtítulo: Localizando seus pensamentos. Você já ouviu alguém descrever uma reação que teve ao ouvir um palpite ou opinião e sentiu uma reação em seu intestino? Muitas vezes podemos encontrar sabedoria quando seguimos nossos instintos ao tomarmos decisões, confiando assim mais no instinto do que apenas lógica e análise. A validade dos instintos intestinais agora é comprovada por pesquisas de laboratório. Cientistas e terapeutas documentam que nossa região do intestino ou barriga é o lugar não apenas da emoção e vontade, mas também é inseparável da cognição ou do pensamento. Nós temos sentimentos e pensamentos ou hemocognições. Pesquisas recentes confirmam que temos um cérebro emocional em nosso intestino, que é tão ativo e importante quanto o cérebro entre nossos ouvidos. É chamado de segundo cérebro. Especialistas em neurobiologia e psicoterapia definiram um novo campo de pesquisa: neurogastroenterologia ou neurologia entérica. Embora tenhamos um cérebro entre os ouvidos, Deus nos deu um segundo cérebro com uma função igualmente significativa da cognição ou sabendo no nosso intestino. Você já ouviu alguém usar a expressão "eu conheço" ou "eu sabia"? Existem dois lugares de conhecimento. Esse segundo cérebro é chamado de sistema nervoso entérico. Existem tantos neurônios no sistema nervoso entérico quanto existem no cérebro e no sistema nervoso central. Milhões de neurônios revestem as paredes do esôfago, intestino, estômago e cólon. Nossos dois cérebros interagem por meio do nervo vago esquerdo, que conecta o centro emocional do cérebro, o sistema límbico, diretamente ao intestino. Os neuropeptídeos são liberados por todo o corpo e cérebro, transmitindo informações emocionais para todas as células, órgãos e sistema de todo o corpo. Frase-chave: eu sei que eu sei.
são 2 lugares de conhecimento. Podemos testemunhar a validade das respostas intestinais em um novo tipo de teste de polígrafo. A avaliação tradicional do polígrafo coleta dados fisiológicos de pelo menos 3 sistemas no corpo humano, incluindo a atividade respiratória, a atividade das glândulas sudoríparas e a atividade cardiovascular. Infelizmente, é possível vencer um polígrafo. Há muita informação lá fora ensinando as pessoas a fazer exatamente isso. Pankaj Pasricha e sua equipe da Universidade do Texas mediram recentemente a atividade nervosa no estômago de voluntários, pedindo que algumas pessoas mintam e outras digam a verdade. Os mentirosos foram descobertos medindo reações no intestino. O Dr. Pasricha observou o intestino, que tem uma mente própria. O sistema nervoso age de forma independente. Em outras palavras, este é um sistema de polígrafo que é totalmente confiável. Em 2008, o Dr. Pasricha solicitou uma patente para um novo tipo de detector de mentiras com base em sua pesquisa. Agora podemos entender por que iremos imediatamente sentir uma emoção, muitas vezes na área da barriga, quando pensamos sobre uma experiência dolorosa ou imaginamos uma pessoa prejudicial. Nossos 2 cérebros estão experimentando a memória exatamente ao mesmo tempo. Isto é tão importante prestarmos atenção aos pensamentos ou imagem em nossa cabeça e nossa mente, como é sentir as emoções em nossas entranhas. Suprimir as emoções negativas associadas aos pensamentos apenas as enterra profundamente em nosso inconsciente, tornando a comunhão com Cristo cada vez mais difícil. Cristo, o Perdoador, quer purificar nossas emoções tóxicas de todas as células e de todos os caminhos neurais. Subtítulo: localizar o que ou quem é governante. Se nossa própria alma governar, teremos nossos próprios pensamentos, sentiremos nossos próprios sentimentos e escolheremos fazer a nossa própria vontade. Se nos rendermos a Cristo interiormente, os seus pensamentos dele se tornarão nossos, os seus sentimentos serão nossos sentimentos, sua vontade se torna nossa vontade. Em outras palavras, a vontade de Deus, a revelação de Deus, governará nossa mente. A convicção e direção do Espírito Santo guiará nossas vontades, e o coração de Cristo transformará nossas emoções para serem suas. Deixe a paz de Deus reinar em seus corações. Colossenses 3, versículo 15. Cristo deseja dominar todas as partes do nosso ser para que possamos ser separados para o Senhor. Este é o processo de santificação. Muitos cristãos tentam a santificação intencional da maneira errada. Em um esforço para renovar nossa mente e acalmar nossas emoções conturbadas, tentamos empurrar ou forçar a Bíblia a entrar na nossa cabeça para o nosso coração. E muitas vezes chamamos esse processo de meditação na palavra, entre aspas. Muitos cristãos admitem que esse processo é ineficaz, apesar das boas intenções. Podemos conhecer a Bíblia de cor
e citar sinceramente as Escrituras sobre a paz e a alegria para renovar nossa mente. Mas ainda assim, ficamos combatendo contra o estresse, a ansiedade e o medo, brigando assim com nossa mente a noite toda. Frase-chave: santificação é o processo de Cristo governando todas as partes do nosso ser através de nossa rendição a Ele diária. Os antidepressivos e as terapias cognitivas ou comportamentais são alternativas seculares populares para a cura emocional e podem de fato ser um pouco eficazes por uma temporada, por um certo tempo, mas as questões básicas do ser espiritual permanecerão inalteradas. Mudar deliberadamente nossas mentes ou hábitos por meio da terapia da fala ou da autodisciplina, ou alterar a química do cérebro por meio de drogas, podem aliviar ou diminuir nossos sistemas e oferecer o alívio necessário, se não a intervenção para salvar vidas, mas, no final das contas, apenas Cristo, o Perdoador, trará liberdade permanente, paz e alegria. Somente o próprio Jesus Cristo pode trazer nova vida a uma alma quebrada. E a vida de Cristo flui de dentro do nosso interior, do nosso ventre, de nosso ser mais íntimo, e não da nossa mente e nem da nossa força de vontade. Considere esta escritura bem conhecida. Não se conforme com este mundo, mas seja transformado pela renovação de sua mente, para que você possa provar qual é a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2. O termo grego nous, mente, traduzida é mentalidade, traduzida com mais precisão, que inclui toda a alma, pensamentos, vontade e emoções, ou nossa capacidade de pensar, escolher e sentir. Em outras palavras, toda a nossa alma precisa ser transformada, não apenas nossos processos ou pensamentos cognitivos. Para sermos transformados no sentido bíblico, precisamos ter uma alma renovada. Devemos enfrentar e sentir cada emoção que surgir sem negação ou evitação, para dar ao Senhor a oportunidade de abençoar essa emoção como uma honra a Ele, e de purificar e de curar a nossa alma. O Espírito Santo transformará nossa alma, os nossos pensamentos, vontade e emoções à medida que nos rendermos, nos entregarmos a Cristo, o Perdoador interior. Frase-chave: o Espírito Santo irá transformar nossa alma, nossos pensamentos, vontades e emoções à medida que nos rendemos a Cristo, o Perdoador. Alguns ensinamentos cristãos nos encorajam erroneamente a desconsiderar ou subjugar nossas emoções por força de vontade própria, ou por aplicar a palavra, entre aspas, à nossa situação. Pelo contrário, nós vamos agora prestar atenção às emoções negativas, por mais dolorosas que sejam. É uma parte essencial de permanecer em Cristo e praticar a presença de Deus. Depois que aprendermos
o segredo de liberar o perdão. Veremos as emoções negativas como oportunidades para experimentarmos Cristo, o Perdoador, novamente, sendo assim, diariamente. Permita que suas emoções se tornem suas amigas. Suas emoções lhe dirão se Cristo está ou não governando todo e qualquer momento do seu dia. Quando Ele governa nossas vidas, nós sentimos, permanecemos em paz. Tornamos o perdão difícil quando tentamos fazer o que somente Deus pode fazer. Que aquele que perdoa pecados assuma o controle. De alguma forma, você conseguiu cooperar quando nasceu de novo. Isso foi difícil? Não. Você simplesmente abriu seu coração e recebeu o perdão de Cristo, o Perdoador. Cristo é o Perdoador. Para que o perdão funcione sempre e sem falha. É importante lembrar que não há ofensas grandes ou pequenas para perdoar, independentemente da gravidade ou a história ou o problema. É simples para Jesus curar toda a ferida em você e através de você. Alguns cristãos sentem que a santificação na nossa alma sendo separada para Cristo não é necessária, ou se for, que é uma obra soberana de Deus que não tem nada a ver conosco. Pelo contrário, a santificação deve também ser intencional. A Bíblia nos exorta a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Romanos 12:2. O que nos ensina que é nossa responsabilidade como cristãos participar. Como faremos para cooperar com Deus na santificação intencional sem exercer nossa própria força de vontade, esforçando-nos ou tentando ser santo? O próximo passo importante a aprender é como fazer de forma simples. Precisamos aprender a nos render, deixar descer e dar as boas-vindas a Cristo, o Perdoador, para realizar a sua obra santificadora em nossas almas. Aleluia! Glórias seja dada ao nosso Deus. Amém.